O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. O Gigante da Colina entrou no Maracanã para enfrentar o Fluminense, que era o mandante nessa partida, e o Vasco se sentiu em casa, se sentiu na colina histórica ao enfrentar o seu rival tricolor. O Fluminense, que está em 7º lugar na tabela, enfrentou o Vasco enfrentou o Vasco de olho na Libertadores, não é ali no G4, mas no Clássico Carioca da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, quem venceu mesmo foi o Vasco. Venceu com autoridade, venceu por 2-0, com gols de Nuno Moreira, marcou o segundo, e Ryan, que marcou o primeiro, ali depois de um chutaço do meio da rua, teve desvio, enganou o Fábio. E no primeiro tempo o Fluminense começou melhor, começou pressionando ali as saídas de bola do Vasco, conseguiu empurrar o Vasco para trás e foi pressionando. O Vasco não tinha posse de bola, o Vasco não conseguia sair jogando, mas até que Felipe Coutinho resolveu entrar na partida, resolveu jogar, e quando ele resolveu jogar, ele desequilibrou a partida, e desequilibrou de modo tal que fez com que o Vasco mudasse ali todo o seu ânimo no jogo e entrasse junto com o craque nessa partida. Aos 38 minutos, Vasco ali no ataque, o Ryan, da intermediária, chutou, a bola teve um leve desvio e acabou entrando ali, enganando o Fábio. 1-0 para o Vasco. No segundo tempo, o Fluminense de novo começou pressionando, mas o Vasco estava um pouco mais atento, até que aos 52 minutos, de novo o Ryan chutou do meio da rua, o Fábio bateu roupa, a bola sobrou, ele tentou uma dividida ali com o jogador do Vasco, até que a bola sobrou no Nuno Moreira, que sozinho chutou, empurrou para o gol. 2-0 Vasco. E os gols dessa partida, os gols do Vasco, saíram quando o Fluminense estava melhor na partida. Isso porque o Fluminense estava se lançando no ataque, mas estava deixando espaços na defesa. E esses espaços foram suficientes para que o Vasco ali encontrasse gols importantes aí para vencer essa partida. E depois do gol do Nuno Moreira, a partida ficou um pouco lá e cá, mas com uma leve superioridade do Vasco, que estava aproveitando todas as bolas, estava conseguindo manter o Fluminense um pouco mais no seu campo de defesa e estava mantendo mais a bola, que é característica dos times do Fernando Diniz. Ele que prioriza a posse de bola, o passe, até chegar no gol. E isso foi acontecendo com o Vasco, principalmente depois do segundo gol. O Vasco dominou o segundo tempo e fez a alegria da galera, Os milhares ali de torcedores vascaínos até fizeram uma ola, ficaram muito à vontade no Maracanã. E é justa até a alegria do vascaíno, porque nas últimas 10 partidas, eu tenho aqui as estatísticas, o Vasco teve 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Tudo isso sob o comando do Fernando Diniz. O Fernando Diniz está conseguindo aí mudar a característica de jogo do Vasco. O Vasco aí que tomou taca tanto na Sul-Americana, como também vinha tomando aí nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Hoje, com essa vitória, o Vasco está em 8º, com 2 pontos apenas atrás do Fluminense, que é o 7º. E essa briga vai estar boa até o final do campeonato, porque vale vaga para a Copa Libertadores, E esses dois times vão se enfrentar também na Copa do Brasil, nas semifinais da Copa do Brasil. Vasco e Fluminense farão uma das semifinais, a outra será disputada entre Corinthians e Cruzeiro. Então vão ser aí 4 jogos disputadíssimos, principalmente essa rivalidade entre Vasco e Fluminense, uma vez que o Vasco foi superior, principalmente no segundo tempo, Não foi em todo o jogo, mas principalmente no segundo tempo. O Vasco foi superior, venceu, isso que é importante. E com certeza o Fluminense vai aí com essa derrota na garganta enfrentar o time da barreira histórica. Quanto ao Fluminense, teve ali algumas alterações que o Zubeldia fez. JK e Keno entraram e tiveram algumas oportunidades. O Keno ali que conseguiu algumas boas chances chutando para o gol, chutou longe do gol, é bem verdade, mas ele teve ali chances claras. O John Kennedy, ele deu uma mudada, ele entrou no lugar do Cano, o Cano que não estava jogando bem,
perdeu um gol na cara do Léo Jardim e a partida para o Fluminense ficou nisso mesmo. O Fluminense não conseguiu o seu jogo, não conseguiu impor o seu jogo e acabou aí perdendo por 2-0 para o Vasco. E essa partida aí tem uma curiosidade, né? O Vasco que não vencia o Fluminense desde 2019 no Maracanã. Então aí um tabu quebrado para o Vasco, uma vitória aí importantíssima, com sabor de alegria, com sabor de maravilhosidade, nem sei se existe essa palavra, mas o Vasco aí conseguiu uma vitória grandiosa diante do Fluminense. Esse foi o Plantão da Rapa. Eu peço para você deixar o seu like, peço também para você deixar um comentário. É torcedor do Vasco? O que você está sentindo aí com essa vitória maravilhosíssima do Vasco sobre o Fluminense? É torcedor do Fluminense? O que faltou para o tricolor carioca aí para poder vencer do Vasco nessa partida no Maracanã? Peço também para você escorregar aí a sua inscrição nesse canal, porque é muito importante para esse canal e também porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!